Muitas pessoas imaginam a morte como o simples ato de apagar uma luz. Um interruptor que se desliga e, de repente, tudo para. O coração deixa de bater, a respiração cessa e a vida termina num instante. Essa é uma imagem poderosa, mas não corresponde exatamente à realidade biológica. A morte, do ponto de vista do corpo, não é um evento único e instantâneo. Pelo contrário, ela é um processo longo e fascinante, uma série de eventos em cascata que se desenrolam ao longo de minutos, horas, dias e até anos. É uma transformação, uma transição de um organismo complexo e vivo para os seus componentes mais fundamentais. É uma jornada que começa no silêncio do último batimento cardíaco. Quando falamos em morte clínica, estamos nos referindo à cessação irreversível das funções vitais. O coração para de bombear o sangue, os pulmões param de buscar oxigênio e a atividade cerebral se extingue. Este é o ponto de partida. A partir desse momento, o corpo, que antes era uma fortaleza de sistemas interdependentes trabalhando para manter o equilíbrio, perde seu comandante. Sem a circulação sanguínea, as células são privadas do oxigênio e dos nutrientes de que precisam para funcionar. Elas não morrem todas ao mesmo tempo. Cada tipo de célula tem uma resistência diferente à falta de oxigênio. As células do cérebro são as primeiras a sucumbir, em questão de minutos. Outras, como as da pele ou dos ossos, podem sobreviver por horas. Essa sobrevivência celular diferenciada é um dos primeiros indícios de que a morte é um processo gradual. Pense no corpo como uma grande cidade que sofre um apagão geral. As luzes principais se apagam imediatamente, mas em alguns bairros, geradores de emergência mantêm as luzes acesas por mais algum tempo. Luzes de emergência piscam aqui e ali, e alguns sistemas demoram mais para parar completamente. É exatamente isso que acontece em escala microscópica dentro de nós. A vida não desaparece num piscar de olhos. Ela se esvai lentamente, célula por célula, em um processo ordenado e previsível, governado pelas leis da biologia e da química. Portanto, entender o que acontece com o corpo após a morte é mergulhar em uma aula de biologia em sua forma mais extrema. É observar como um sistema altamente organizado se desorganiza de maneira metódica. É a ecologia em ação, onde um organismo se torna um ecossistema para outros. Nas sessões seguintes, vamos explorar essa jornada passo a passo. Vamos desvendar os mistérios do algor mortis, rigor mortis e da decomposição. Vamos entender como a ausência de vida dá início a uma nova, ainda que diferente, forma de atividade biológica. A morte não é o fim da história do corpo. É apenas o começo de um novo e último capítulo. No exato momento em que o coração para, a circulação sanguínea cessa. Este é o marco zero. Sem o bombeamento constante do coração, o sangue, que antes fluía vigorosamente por artérias e veias, torna-se imóvel. A pressão arterial cai a zero. A ausência de fluxo sanguíneo significa que o oxigênio não chega mais aos tecidos e órgãos. As células do corpo, que dependem de um suprimento contínuo de oxigênio para produzir energia, entram em crise. As primeiras a sentir o impacto são as células nervosas do cérebro. Elas são extremamente sensíveis à falta de oxigênio e começam a morrer em apenas 3 a 7 minutos. É por isso que a ressuscitação cardiopulmonar precisa ser iniciada rapidamente para evitar danos cerebrais irreversíveis. Com a parada da atividade cerebral, o corpo perde o controle central sobre suas funções. Os músculos, que antes estavam em um estado de leve contração contínua, relaxam completamente. Esse relaxamento inicial e primário afeta todo o corpo. As pálpebras perdem a tensão e podem se abrir parcialmente. A mandíbula pode cair, deixando a boca entreaberta. As articulações tornam-se flexíveis. É também nesse momento que os esfíncteres, músculos que controlam a bexiga e o intestino, relaxam. Isso pode levar à liberação de urina e fezes.
um fenômeno comum que ocorre logo após a morte devido à perda total do controle muscular. Outra mudança imediata ocorre nos olhos. As pupilas se dilatam e ficam fixas. Elas não reagem mais à luz. Um médico, ao examinar uma pessoa para confirmar o óbito, frequentemente aponta uma lanterna para os olhos. Em uma pessoa viva, a pupila se contrairia instantaneamente. No corpo sem vida, nada acontece. A córnea, a camada transparente que cobre a íris e a pupila, começa a perder seu brilho e a ficar turva. Um processo que se acelera se os olhos permanecerem abertos e expostos ao ar. Essa perda de transparência é um dos primeiros sinais visíveis da mudança química que se inicia no corpo. Enquanto essas mudanças macroscópicas acontecem, um drama se desenrola no nível celular. Sem oxigênio, as células não conseguem mais realizar a respiração aeróbica, seu principal meio de produção de energia. Elas recorrem a um plano B, a respiração anaeróbica. Esse processo gera muito menos energia e produz ácido lático como subproduto. O acúmulo de ácido lático começa a diminuir o pH dentro das células, tornando o ambiente mais ácido. Essa acidez crescente danifica as enzimas e as membranas celulares, iniciando um processo de autodestruição celular que veremos mais adiante, conhecido como autólise. Nos primeiros minutos, o corpo se torna um campo de batalha silencioso, onde as regras da vida são lentamente desfeitas. Após os primeiros minutos de silêncio, o corpo começa a passar por uma série de mudanças físicas que são bem conhecidas pela medicina legal. A primeira delas é o pallor mortis, ou palidez da morte. Isso acontece quase que imediatamente, nos primeiros 15 a 30 minutos. Com a cessação da circulação, o sangue para de fluir pelos capilares próximos à superfície da pele. Como resultado, a pele perde sua coloração rosada e viva, tornando-se pálida e acinzentada. Essa mudança é mais evidente em pessoas de pele clara, mas ocorre em todos os corpos. É a primeira manifestação visual da ausência de vida circulando sob a pele. Logo em seguida, inicia-se o algor mortis, que significa frieza da morte. Um corpo vivo mantém uma temperatura constante em torno de 37 graus Celsius, graças ao nosso metabolismo. Após a morte, esse motor interno desliga. O corpo, então, começa a perder calor para o ambiente, como uma xícara de café quente deixada sobre a mesa. A taxa de resfriamento depende de vários fatores. Media Group: body covered with sheet in morgue, with visible thermometer. Close-up of clothed versus unclothed body in cool room. Body partially submerged in water I stock distribute equally. A temperatura ambiente, a quantidade de roupa, a gordura corporal e se o corpo está em contato com uma superfície fria ou na água. Em média, o corpo perde cerca de 0,8 graus Celsius por hora nas primeiras 12 horas. Medir a temperatura retal ou hepática é um dos métodos clássicos que os peritos usam para estimar há quanto tempo a morte ocorreu. Enquanto o corpo esfria e empalidece, outro fenômeno fascinante acontece: o livor mortis, ou lividez cadavérica. Como o sangue não está mais circulando, a gravidade começa a agir sobre ele. Os glóbulos vermelhos, mais pesados, começam a se assentar nas partes mais baixas do corpo. Se a pessoa morreu deitada de costas, o sangue se acumulará nas costas, nádegas e na parte de trás das pernas, formando manchas de coloração arroxeada ou avermelhada na pele. Essas manchas começam a aparecer entre 30 minutos e 2 horas após a morte. Nas áreas de pressão, como onde as costas tocam o chão, a pele permanece pálida, pois os capilares são comprimidos e o sangue não consegue se acumular ali. A lividez se torna fixa após cerca de 8 a 12 horas. Isso significa que, se o corpo for movido após esse período, as manchas não mudarão de lugar. Isso fornece outra pista valiosa para os investigadores. Se um corpo é encontrado de bruços, mas as manchas de livor mortis estão nas costas, isso indica que o corpo foi movido várias horas após a morte. A cor da lividez também pode dar pistas.
Uma coloração vermelho cereja, por exemplo, pode sugerir envenenamento por monóxido de carbono. Juntos, algor, pallor e livor mortis são os 3 primeiros grandes sinais que contam a história silenciosa do corpo nas horas que se seguem à morte. Talvez o fenômeno post-mortem mais conhecido pelo público seja o rigor mortis, a rigidez da morte. Após o relaxamento muscular inicial que ocorre logo após a morte, os músculos do corpo começam a enrijecer. Esse processo não é imediato e segue uma ordem previsível. A rigidez geralmente começa nos músculos menores, como os da mandíbula, pálpebras e pescoço, cerca de 2 a 6 horas após a morte. Em seguida, progride para o tronco e os membros superiores, e finalmente atinge os membros inferiores. O corpo se torna completamente rígido em cerca de 12 horas, fixando-se na posição em que foi deixado. A causa do rigor mortis está na química muscular. Para que um músculo se contraia e relaxe, ele precisa de energia na forma de uma molécula chamada ATP, ou trifosfato de adenosina. O ATP é necessário para que as pontes de proteína dentro das fibras musculares, actina e miosina, se desconectem, permitindo o relaxamento. Após a morte, a produção de ATP cessa. As reservas existentes são rapidamente consumidas. Sem ATP, as pontes de actina e miosina ficam travadas em um estado contraído e os músculos ficam rígidos. É como se todos os músculos do corpo ficassem com uma cãibra permanente e generalizada. A rigidez cadavérica é um indicador importante para estimar o intervalo post-mortem. Se um corpo está completamente flácido, a morte provavelmente ocorreu há menos de 2 horas, ou há mais de 36 horas. Se a rigidez está apenas começando na mandíbula e no pescoço, a morte é mais recente. Se o corpo inteiro está rígido como uma tábua, a morte provavelmente ocorreu entre 12 e 24 horas antes. No entanto, assim como o resfriamento do corpo, a velocidade de início e a duração do rigor mortis são influenciadas por fatores como a temperatura ambiente, a atividade física antes da morte e a massa muscular do indivíduo. Em ambientes quentes, o processo é mais rápido. O rigor mortis não é permanente. Ele dura, em média, de 24 a 36 horas. Após esse período, a rigidez começa a desaparecer na mesma ordem em que apareceu, começando pelos músculos menores e terminando nos maiores. Por que isso acontece? Porque o processo de decomposição já começou. As enzimas que foram liberadas das células, no processo de autólise que discutiremos a seguir, começam a destruir as proteínas musculares, incluindo as pontes de actina e miosina que estavam travadas. O corpo, então, volta a ficar flácido. Esse segundo estado de flacidez marca o fim da fase de rigidez e o início de uma fase mais avançada da decomposição. Enquanto as mudanças visíveis como livor mortis e rigor mortis se desenrolam na superfície, um processo mais profundo e destrutivo começa de dentro para fora, a autólise ou autodigestão. Como vimos, com a morte, as células são privadas de oxigênio e o pH interno diminui devido ao acúmulo de ácido lático. Essa mudança no ambiente químico causa a ruptura de pequenas organelas dentro das células chamadas lisossomos. Os lisossomos funcionam como o sistema de reciclagem e digestão da célula, contendo enzimas digestivas poderosas. Quando suas membranas se rompem, essas enzimas são liberadas no interior da célula. Uma vez livres, essas enzimas começam a digerir a própria célula que as continha. Elas quebram proteínas, gorduras e carboidratos, transformando a estrutura celular complexa em uma sopa de componentes mais simples. É um ato de autodestruição em escala microscópica que se espalha por todos os tecidos e órgãos. A autólise não depende de bactérias, é um processo puramente químico, conduzido pelas próprias ferramentas do corpo. Órgãos ricos em enzimas como o pâncreas e o fígado, e o cérebro, que tem alto teor de água,
são os primeiros a mostrar sinais significativos de autólise. Esse processo de autodigestão é o primeiro estágio da decomposição. Ele enfraquece as estruturas dos tecidos, tornando-os mais macios e vulneráveis. É a autólise que, em última análise, resolve o rigor mortis, ao quebrar as proteínas que mantinham os músculos contraídos. Ela também é responsável pela formação de bolhas na pele. À medida que as camadas da pele se separam devido à digestão dos tecidos conjuntivos, fluidos podem se acumular entre elas, criando bolhas semelhantes às de uma queimadura. Essas bolhas podem se romper, liberando um líquido aquoso e avermelhado. A autólise prepara o terreno para o próximo estágio, a putrefação. Ao quebrar as barreiras celulares e teciduais, ela cria um ambiente rico em nutrientes e de fácil acesso para as bactérias que já habitam nosso corpo. O corpo humano é o lar de trilhões de micro-organismos, especialmente no intestino. Em vida, nosso sistema imunológico os mantém sob controle. Após a morte, com o sistema imunológico desligado e as barreiras internas se desfazendo, essas bactérias encontram um banquete livre. A autólise, portanto, abre as portas para a invasão bacteriana, que irá acelerar drasticamente o processo de decomposição. Se a autólise foi o prelúdio, a putrefação é o ato principal da decomposição, orquestrado pelas bactérias. Logo após a morte, as bactérias que normalmente vivem em nosso intestino, especialmente no cólon, começam a se proliferar sem controle. Sem o sistema imunológico para contê-las e com as barreiras dos tecidos enfraquecidas pela autólise, elas iniciam sua jornada para fora do intestino, invadindo os tecidos e vasos sanguíneos circundantes. Elas usam o corpo como sua fonte de alimento, quebrando os compostos complexos, como proteínas, gorduras e carboidratos, em substâncias mais simples, como gases. Um dos primeiros sinais visíveis da putrefação é uma mancha esverdeada que geralmente aparece no abdômen, na região do seco, cerca de 24 a 48 horas após a morte. A cor verde é causada pela reação da hemoglobina do sangue com o gás sulfídrico, ou sulfeto de hidrogênio, produzido pelas bactérias, formando a sulfohemoglobina. Essa mancha verde se espalha gradualmente por todo o abdômen e depois pelo peito, pescoço e rosto. Ao mesmo tempo, as bactérias que se espalharam pelos vasos sanguíneos decompõem o sangue, criando um padrão escuro e semelhante a um mapa na pele, conhecido como marmorização. A produção de gases é uma característica marcante da putrefação. As bactérias, ao metabolizarem os tecidos, liberam uma mistura de gases, incluindo metano, sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono e amônia. Esses gases se acumulam dentro das cavidades corporais, como o intestino e o estômago, causando o inchaço do abdômen. O corpo começa a parecer empanturrado. A pressão desses gases pode ser tão grande que força fluidos e tecidos liquefeitos a saírem pelos orifícios naturais, como a boca, o nariz e o ânus. Um processo chamado de purga. O cheiro característico da decomposição, adocicado e fétido, é resultado direto desses gases, especialmente o sulfeto de hidrogênio, aquele cheiro de ovo podre, e compostos como a putrescina e a cadaverina. Com o avanço da putrefação, o inchaço se torna generalizado. O rosto fica inchado e irreconhecível. Os olhos e a língua podem projetar-se para fora devido à pressão interna. A pele, já enfraquecida pela autólise e esticada pelos gases, pode se romper, liberando os gases e fluidos acumulados. É um processo visualmente chocante, mas é a natureza seguindo seu curso de forma eficiente. O corpo, que era uma estrutura sólida e definida, está sendo ativamente desconstruído e transformado em líquidos, gases e matéria orgânica simples, um passo essencial para devolver os nutrientes ao ecossistema. Enquanto a decomposição interna ocorre pela ação de enzimas e bactérias, um exército de especialistas em reciclagem chega de fora, os insetos.
A entomologia forense é a ciência que estuda os insetos em corpos em decomposição para ajudar em investigações criminais, especialmente para estimar o tempo de morte. Os primeiros a chegar, muitas vezes em questão de minutos, são as moscas, principalmente as da família Califoridae, as moscas varejeiras, e Sarcophagidae, as moscas da carne. Elas são atraídas pelo cheiro dos gases da decomposição, mesmo em concentrações que os humanos não conseguem detectar. Essas moscas depositam seus ovos em orifícios naturais, como nariz, boca e olhos, ou em feridas abertas. De cada ovo, nasce uma larva, que a gente conhece como bigato. Essas larvas são verdadeiras máquinas de comer. Elas se alimentam do tecido em decomposição, secretando enzimas que ajudam a liquefazer a carne para facilitar a ingestão. Uma grande massa de larvas pode consumir uma quantidade surpreendente de tecido em um curto período, acelerando drasticamente o processo de decomposição. O calor gerado pela atividade metabólica de milhares de larvas pode até mesmo elevar a temperatura da massa larval bem acima da temperatura ambiente. A sucessão de insetos em um corpo segue um padrão previsível. Após as moscas pioneiras, chegam seus predadores, como besouros e vespas, que se alimentam das larvas. À medida que o corpo se decompõe e seca, diferentes tipos de insetos são atraídos. Besouros da família Dermestidae, por exemplo, chegam em estágios mais avançados para se alimentar de pele e cartilagem secas. Outros insetos, como as traças, podem consumir os cabelos. Cada espécie tem seu nicho e seu momento de chegada, criando uma verdadeira cronologia ecológica no cadáver. Um entomologista forense pode analisar as espécies de insetos presentes e seu estágio de desenvolvimento para determinar um intervalo post-mortem mínimo com grande precisão. O papel dos insetos é fundamental no ciclo da natureza. Eles são os principais agentes que transformam um corpo complexo em matéria mais simples, reintegrando seus nutrientes ao solo. Sem a ação dos insetos, a decomposição seria um processo muito mais lento, dependendo apenas de bactérias e fungos. Em ambientes onde os insetos não têm acesso, como em caixões selados ou em corpos submersos em águas muito frias, o processo de decomposição muda drasticamente, podendo levar à formação de cera de cadáver, chamada adipocera, ou a mumificação. Os insetos são, portanto, os verdadeiros coveiros da natureza. Após a intensa atividade das bactérias e dos insetos, o corpo entra no estágio final da decomposição, a esqueletização. Neste ponto, a maior parte dos tecidos moles já foi consumida ou liquefeita. A pele, os músculos e os órgãos internos desapareceram, deixando para trás principalmente os ossos, a cartilagem, os dentes e, às vezes, tufos de cabelo. O tempo que leva para um corpo chegar a este estágio varia enormemente, dependendo do ambiente. Em um clima quente e úmido, com acesso livre a insetos, a esqueletização pode ocorrer em poucas semanas. Em um ambiente frio e seco, ou se o corpo estiver enterrado, o processo pode levar meses ou anos. Durante a esqueletização, os últimos resquícios de tecido mole são removidos. Besouros, como os da família Dermestidae, são especialistas em consumir os tecidos mais secos e resistentes que as larvas de mosca deixaram para trás. Fungos e bactérias continuam a agir sobre a cartilagem e os ligamentos que ainda conectam os ossos, fazendo com que o esqueleto se desarticule. Gradualmente, os ossos ficam expostos e limpos. Inicialmente, eles podem ter uma aparência gordurosa devido aos resíduos de medula óssea, mas com o tempo, o sol, a chuva e a ação de micro-organismos os branqueiam e os tornam secos e porosos. Os ossos são as estruturas mais duradouras do corpo humano. Eles são ricos em minerais, principalmente cálcio e fósforo, o que os torna muito resistentes à decomposição. No entanto, mesmo os ossos não são eternos. Com o passar de muitos anos ou décadas, eles também começam a se decompor, embora muito lentamente.
A exposição aos elementos do clima, como sol, chuva e gelo, e a acidez do solo causam um processo chamado de intemperismo. O osso se torna frágil, racha e eventualmente se desintegra em pequenos fragmentos, até virar pó. É o retorno final dos minerais do nosso corpo ao solo, completando o ciclo. Os dentes são ainda mais duráveis que os ossos. O esmalte dentário é a substância mais dura do corpo humano e pode sobreviver por milhares, até milhões de anos em condições favoráveis, tornando-se um fóssil. É por isso que os dentes são tão importantes para arqueólogos e antropólogos forenses. Eles podem fornecer informações valiosas sobre a dieta, a idade e até mesmo a origem de um indivíduo muito tempo após a sua morte. A esqueletização representa, portanto, o fim da jornada da decomposição e a transformação final do corpo em seus componentes mais básicos e duradouros, prontos para serem reincorporados à Terra. Ao acompanhar a jornada do corpo desde o último suspiro até a esqueletização, fica claro que a morte não é um ponto final, mas sim um longo e complexo processo biológico. A noção de um apagão instantâneo cede lugar à compreensão de uma transição gradual e ordenada. O corpo, que em vida era um sistema integrado para manter a ordem e combater a entropia, passa a ser um palco onde as leis da física, da química e da biologia conduzem a um desmonte metódico. Cada estágio, do silêncio celular à rigidez, à liquefação e à reciclagem pelos insetos, é um capítulo de uma história fascinante. Essa perspectiva nos ensina que a vida não simplesmente desaparece, ela se transforma. A matéria e a energia que compunham nosso corpo não são destruídas. Elas são liberadas e reaproveitadas. As bactérias em nosso intestino, que foram nossas parceiras silenciosas durante a vida, tornam-se as principais agentes da nossa decomposição. Os insetos que nos encontram transformam nossa complexidade em nutrientes, que sustentarão novas plantas e novos animais. De certa forma, o corpo se torna um ecossistema póstumo, um presente final para o ciclo da vida, do qual fizemos parte. É a ecologia em sua forma mais fundamental. Entender esse processo também tem implicações práticas profundas, especialmente na medicina legal. Os fenômenos post-mortem, como algor, livor e rigor mortis, juntamente com a sucessão de insetos, funcionam como um relógio biológico. Eles permitem que peritos leiam o corpo e reconstruam os eventos que ocorreram após a morte, fornecendo informações cruciais para a justiça. A morte, nesse sentido, não silencia o corpo por completo. Ela o faz falar uma nova língua, uma que os cientistas aprenderam a decifrar para desvendar mistérios e contar a história final de uma pessoa. Por fim, refletir sobre o destino biológico do nosso corpo pode mudar nossa percepção sobre a própria morte. Em vez de vê-la apenas como uma perda ou um fim, podemos enxergá-la como uma parte integrante e necessária do ciclo da natureza. Nosso corpo, que nos serviu durante toda a vida, cumpre uma última e generosa função: devolver à Terra os elementos que um dia pegou emprestado. É a desconstrução de um indivíduo para a reconstrução do todo. A morte, vista por este prisma, deixa de ser apenas um evento aterrador para se tornar uma profunda e inevitável demonstração